Bom dia, feliz sábado. Quero pedir desculpa hoje que a rinite está atacada, sinusite também, a voz está mais grossa, mas no final vai dar tudo certo. Irmãos, vamos mais uma vez fechar nossos olhos e pedir que Deus nos abençoe. Querido e poderoso Deus, obrigado por estarmos mais uma vez na sua santa presença para adorar e bendizer o seu santo nome. Que o seu Santo Espírito esteja conosco e nos dê o entendimento, Senhor, necessário para cada palavra que queremos ouvir. O Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde e esteja sempre conosco. Então, pedimos em nome do seu Filho Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje, ela fala sobre uma coisa que a gente está, na verdade, assim, cansados, né? Vamos dizer, de ouvir e de falar. Sobre os dois caminhos que nós temos a seguir, né? Ali então na imagem tá: entrem pelo portão estreito, pois largo é o portão e espaçoso é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Como é estreito o portão e apertado o caminho que leva à vida, e poucos encontram, né? E essa é uma realidade não só de hoje, mas isso desde, né? Lá nos seus primórdios, essa sempre foi a realidade, né? Nós não temos na vida vários caminhos para seguir. Nós temos dois caminhos, né? Nós temos o certo e nós temos o errado. Nós temos o fácil e nós temos o difícil. Se fosse para nós vivermos um caminho extremamente fácil, que tudo se resolve, que nós não temos dificuldade, que nós não temos renúncia, que nós não precisamos fazer nada para chegar a lugar algum, ou, né? Vocês acham que precisaria Jesus ter sido crucificado? Precisaria tudo que Jesus passou por nós? Se tudo fosse fácil, se nós não tivéssemos esforço nenhum? Se a gente parar para pensar, claro que seria muito melhor, né? Se a gente não precisasse fazer nada, a gente, né, pudesse levar a vida do jeito que a gente quisesse, né, sem esforço. Já pensou? Eu vou levar uma vida assim, e quando chegar no fim, o que vai acontecer? O céu é meu. Né? Se a gente parar para pensar, não faz nem sentido se fosse assim, né? A nossa mensagem hoje ela é baseada ali em Mateus 7, versículo 13 e 14. Essas palavras ali, quando diz na íntegra ali na Bíblia, que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Essas palavras, elas, a gente encontra também no Sermão do Monte, um pouquinho acima ali, né, no capítulo 5, e vem trazer para nós ali a parte das bem-aventuranças, e tem uma parte ali, justamente ali do sermão, que diz o quê? Sobre você negar a si mesmo, né? Se você quer seguir a Deus, se você quer seguir os propósitos de Deus, a gente tem muita renúncia para a gente fazer. Acaba não sendo muitas vezes uma vida tão fácil, mas são escolhas que a gente tem para fazer, né? Onde Jesus ensina os fundamentos do reino de Deus, sendo que seus principais ensinamentos são as bem-aventuranças, a influência do mundo sobre a nossa vida, a nova lei, né, ou seja, a ética cristã, a vida de oração e devoção que nós temos que ter ao longo aí da nossa caminhada, a confiança em Deus e a nossa escolha final. Nós temos que ter a ciência que não existem vários caminhos, assim como eu falei ali no início. Existem apenas dois. E se dois caminhos muitas vezes já é algo tão difícil de se fazer uma escolha, então imagina se nós tivéssemos vários caminhos, né, para estar tendo que escolher. Jesus fala de duas portas, de dois caminhos e dos destinos que essas portas, né, no final de tudo, qual é o destino ali?
Essa comparação revela que toda pessoa está caminhando em uma das direções. E por escolha nossa. Nós temos a decisão de por qual caminho nós vamos seguir. E isso em tudo na vida, né? Literalmente, se a gente está numa estrada, realmente você chega numa encruzilhada, você vai ter que escolher. Você vai para cima, você vai para baixo, mas um dos dois caminhos você tem que tomar. Parado ali no meio, você não pode ficar. Além disso, o ensino de Jesus, ele não é apenas informativo, mas ele é confrontador. E o que significa esses ensinos de Jesus serem confrontador para nós? Ele significa que as suas palavras e atitudes não visavam apenas o conforto ou a aprovação popular, mas sim expor a hipocrisia, chamar ao arrependimento real e exigir uma mudança de caráter e comportamento de cada um. Esse confronto ele é considerado amoroso, pois ele visa a transformação interior, a verdade e a restauração, agindo como um espelho que revela a necessidade de correção. Sabe que nessa parte, quando chegou nessa parte do espelho, veio uma coisa na cabeça, umas historinhas de quando a gente era criança, né? Quem nunca escutou a historinha do espelho, espelho meu, né? Já pensou se na vida da gente fosse assim? Nós tivéssemos um espelho na nossa frente que nos autocorrigisse. Já pensou você chegar na frente dele e pedir assim, como que a gente poderia perguntar? Espelho, espelho meu, tem alguém que peque mais do que eu? Será que há algo nesse sentido? O que será que esse espelho estaria revelando pra gente? Já pensou se fosse assim? Se a gente chegasse e fosse assim, a gente tivesse um espelho que nos falasse o que a gente está fazendo, o que a gente não deve mais fazer? E Jesus chama a cada ouvinte a tomar uma decisão. A vida cristã ela começa quando escolhemos entrar pela porta estreita que conduz à vida. O Provar e Ver diz bem sobre isso, né? Sobre as renúncias que a gente tem que fazer. Às vezes são renúncias que no momento que você tem que fazer, você parece que não está certo, que não vai dar certo. Aí vem a confiança que nós temos em Deus, né? O que nós estamos pedindo para Ele e a confiança que nós temos que ter nele. E muitas vezes, quando nós fazemos essa renúncia na nossa vida, a gente tem que saber que algumas respostas, elas não são imediatas, né? Porque nós temos um problema sério com isso também, nós somos imediatistas demais, né? Nós queremos tudo para ontem, no nosso tempo, e nós sabemos que não funciona assim. Hoje, nós veremos 3 verdades sobre a porta estreita, ensinadas por Jesus. A primeira delas é que a porta estreita exige uma decisão intencional, ou seja, ela apresenta uma escolha consciente e individual por um estilo de vida de renúncia, arrependimento e obediência a Jesus. E em contraste temos o quê? A facilidade e a popularidade do caminho largo. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, você não precisa renunciar a nada, né? Você não precisa seguir nada. Significa também que a salvação ela não é automática ou herdada, mas é um compromisso individual, ou seja, não adianta a gente achar que você vai herdar a salvação, né? Seus pais vão ser salvos, então você também. Não. Isso é individual. A nossa salvação é algo que nós temos que correr atrás. Cada um, né, é por si. E como diz o ditado, né, cada um por si, Deus por todos, né? É nós que temos que seguir atrás. Temos que correr atrás. Jesus apresenta um convite claro e direto. Tanto que ele não diz observe ou considere, mas ele ordena, entrai. Isso mostra que a salvação envolve uma decisão pessoal. Tanto que aí no versículo, ele não diz entrem, né? Quando ele diz entrai, é o que? É no singular, é você. É você que decide se você vai pelo aquele caminho ou não.
A porta estreita exige escolha. Nem todos entram por ela, porque muitos preferem o caminho mais fácil. Assim como eu já disse no sermão uma outra vez, é como nós aqui hoje, né? Quem sabe a nossa vontade, eu não digo a nossa porque nós estamos aqui e eu acredito que nós, enquanto fiéis, enquanto igreja, eu acho que a nossa vontade é estar aqui, né? Porque senão a gente não seguiria esse caminho. Mas quantos, quem sabe, se pudessem fazer outra escolha de estar em outro lugar, muito mais animados estariam, né? Porque às vezes não, o mundo chama muito mais atenção do que você ouvir falar de Deus. Você vir e ouvir falar de Deus realmente é uma escolha, porque você tem outras a se fazer, né? E amém por isso. Que bom que a gente escolhe isso, né? Escolhe vir ouvir falar de Deus. A entrada não acontece por acaso. É necessário reconhecer a necessidade de Deus e decidir seguir o caminho que Ele estabeleceu. A salvação ela não é automática. Ela começa com uma decisão consciente de entrar pela porta certa. A porta larga, ela atrai, mas conduz à perdição. Esse é o segundo ponto. O caminho longo é atraente porque não exige renúncia. Ele permite viver sem compromisso com Deus. Muitas pessoas escolhem esse caminho porque parece fácil. A multidão geralmente segue aquilo que é mais confortável. Porém, o destino desse caminho é trágico. Jesus afirma claramente que ele conduz à perdição. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Nem todo caminho que parece bom leva a um bom destino. O terceiro ponto é: a porta estreita conduz à vida, mas exige perseverança. Então, aí está o fato de muitas pessoas não quererem seguir a Deus, né? Não quererem seguir caminho algum. Porque nós sabemos que você seguindo a Deus, a gente tem sim muita renúncia, né? E eu digo assim, às vezes a gente vê pessoas que nunca, né, são aí, vamos ver, adventistas de berço, nunca saíram da igreja. Será que para esses irmãos é mais fácil? Eu acho que não. Pode ser em alguns momentos assim, por às vezes não conhecer, e eu digo a parte de renúncia, eu não digo só sobre algum lugar que você frequenta, às vezes até na sua própria alimentação. Eu lembro ali quando eu estava voltando para a igreja, que eu comia todo errado ainda, e por quantas vezes eu pensei, vixe, mas se eu voltar, não dá mais, né? Isso que eu gosto não dá. E realmente são renúncias, né? E eu nunca vou esquecer ali um dia antes de eu batizar, que a gente foi comer um lanche e ainda eu pensei, né? Falei, acho que eu vou comer só hoje. Né? Que daí sábado eu ia batizar de manhã, eu não podia comer mais, né? Falei, acho que eu vou comer só hoje. E aí eu pensei, tá, e se eu tô comendo, eu me engasgo e morro daí, sabe? Você já começa a pensar aquilo de uma forma diferente, né? E que eu falo, você fazer renúncias na sua vida, você seguir a Deus e fazer renúncias, não significa que você não gosta daquilo, né? É aquilo que eu sempre falo, da gente não viver do lado da hipocrisia. Não significa que quando você passa a seguir a Deus, você resolve fazer essas renúncias e deixar de fazer certas coisas, você não gosta mais. Você gosta, você sente vontade, mas aí que tá. Né? É nesse momento que você vai entender a perseverança que você está tendo. Você está pedindo para Deus isso não é vergonhoso, eu falo isso, né? E nós, como tendo
Deus em nós temos que pedir isso mesmo, pedir que nos tire as vontades, né? E isso vai acontecer muito na vida da gente. E é nesse momento que a gente tem que se apegar ainda mais com Deus e pedir para que Ele nos ajude. O caminho da porta estreita não é o mais fácil. Ele exige renúncia, compromisso e fidelidade. São poucos os que encontram esse caminho. Isso não acontece porque Deus limita o acesso, mas porque muitos não querem pagar o preço. Deus, você coloca a segunda foto, por favor? Isso que acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós temos um Deus que Ele está nos chamando para o lado dele. Que Ele estica a sua mão e Ele quer que nós estejamos do lado dele. Que nós façamos as renúncias, que nós vivamos conforme Ele pede. Só que isso depende de nós também. Não adianta a gente pedir para Deus que nos ajude, que faça porque a gente não goste mais de uma coisa. E daí, eu vou citar um exemplo bem, que era uma coisa que eu comia bastante, que era o pão do meio. Não adianta eu pedir para Deus que Ele me ajude, que Ele faça com que eu pare de gostar e eu termine minha oração, vou lá e como um prato, né? Não adianta, né? A gente tem que... os sacrifícios vêm da gente também, muito, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Ou não adianta você ir lá e comer antes, ir lá e daí pedir perdão para Deus depois, né? A todo momento e achar que uma hora você consegue, não é assim, né? Nós temos que ter nossas decisões tomadas e tentar seguir firmes. Dizer que a gente nunca vai cair, não. Isso a gente sabe, né? Que acontece, vai acontecer, mas a gente tem que seguir firme e tentar sempre conduzir a situação de um jeito diferente. São poucos que encontram esse caminho. Isso não acontece porque Deus limita o acesso, mas porque muitos não querem pagar o preço. Contudo, o destino desse caminho é glorioso, a vida é eterna. Vale a pena permanecer nesse caminho até o fim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lá em Mateus 16, 24, né? Está escrito. E é justamente isso. É você deixar a sua vida e você seguir a vida que Deus quer que você siga. Ali bem certinho no versículo diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente tomar a nossa cruz é saber que o nosso caminho não vai ser fácil. Assim como a gente conhece também quando se diz ali que a sua cruz não é maior do que você possa carregar, o seu fardo não é mais pesado do que você consiga carregar. E muitas vezes a gente acha que o que a gente está passando é terrível. E a gente não para ver a vida do outro também. A gente sempre tem costume de achar que a nossa vida está ruim, que a do outro sempre está melhor, né? Só que a gente também não pode esquecer que a gente não sabe o que acontece dentro da casa do outro. Muitas vezes a gente olha e acha que o nosso irmão, que o nosso vizinho, ele está tendo uma vida muito melhor. Mas será que a gente está tendo a mesma comunhão com Deus que o nosso vizinho está tendo? Que o nosso irmão está tendo? Será que nós estamos pedindo a Deus, orando, buscando a Deus para que a nossa vida seja melhor? Nós temos que pensar nisso também. Pode pôr a última dele disso. E para concluirmos, existem apenas dois caminhos. Diante de nós, um é fácil, mas leva à perdição. E outro é estreito e conduz à vida eterna. A gente olhar assim, se você for procurar a imagem de céu, de eternidade, na internet, eu falo, uma mais bonita que a outra, são várias que você acha, e você olhando tudo aquilo, você fica numa dúvida, porque você sabe que tudo aquilo que você vê lá, com certeza não vai ser nem comparado, né?
ao céu realmente, ao que se tem lá, as pessoas que estarão lá, né? Que nós possamos estar lá também. E é isso que nós temos que buscar todos os dias. É estender a mão para esse Deus que estende a mão para nós todos os dias. É buscar esse céu. É buscarmos chegar cada vez mais perto da perfeição que é Deus, mesmo sabendo que nós nunca seremos, né? Na terra, nunca seremos perfeitos, mas buscar isso. A decisão ela é pessoal. Ninguém pode escolher por nós. Escolha o caminho que leva à vida. Decida seguir a Cristo com sinceridade. Permaneça firme, mesmo quando o caminho for difícil. O caminho estreito é desafiador, mas no final dele está a vida eterna com Deus. Amém? Agora, para finalizarmos, vamos cantar o hino 76.